O presidente Jair Bolsonaro compartilhou imagens do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e comemorou a chegada de 100 novos leitos de UTI. Bolsonaro disse: logo no início de toda a crise, o governo federal, via Ministério da Educação, liberou recursos para 100 novos leitos de UTI do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O equipamento chegou. Os hospitais universitários vão receber mais 6 mil profissionais de saúde por concursos públicos e por contratação temporária. Com isso, avançamos nas realizações diárias, ampliamos o quadro e nos preparamos para preservar quem é do grupo de risco. O ministro Abraham Weintraub cortou 450 milhões de reais da estatal TV Escola. O grupo de trabalho expande os leitos de 40 hospitais universitários, a maior rede do Brasil, e outras ações pertinentes. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou: logo no início da crise, o MEC do presidente Jair Bolsonaro liberou recursos para 100 novos leitos de UTI do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O equipamento já chegou. Os leitos vão salvar vidas. Menos espuma e dancinha ridícula. Isso é gestão. O ministro também disse: o governo Jair Bolsonaro está enfrentando o coronavírus. Os hospitais universitários da EBSER vão ganhar 6 mil profissionais, sendo 300 de concursos públicos e o restante por contratação temporária. Com isso, ampliamos o quadro e preservamos quem é do grupo de risco. Assista. Mais uma ação do governo Bolsonaro para enfrentar o Nós temos os heróis que estão na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros, assistentes, que vão receber os doentes e muitos, infelizmente, vão ficar doentes e vão se afastar. Por isso que o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, acabaram de liberar 6 mil novas contratações para os hospitais universitários. As pessoas não sabem, mas a maior rede de hospitais do Brasil está aqui no MEC. São 40 hospitais universitários. E nós estamos reforçando o time previamente, antevendo que muitas pessoas vão ficar doentes. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal da assistência. Para isso, já estamos preparados para esse movimento. Queria agradecer em particular ao general Ferreira, que é o responsável por toda a rede de hospitais universitários, a EBSER. Ele e o time dele estão lá, prontos para segurar essa bronca. Muito obrigado ao general, muito obrigado ao presidente, principalmente muito obrigado a você que está aí em casa e que paga por tudo isso. E vamos continuar torcendo e orando para que todo esse time de enfermeiros e médicos que estão na linha de frente passem por essa crise com o mínimo de consequências possíveis. Muito obrigado. Nós vamos ter que estudar muito esse nosso inimigo, esse vírus, no nosso meio. Colegas mandando vídeo, falando: olha, eu estudei a temperatura, o comportamento do vírus aqui, ótimo. Todo mundo aqui está atento, estamos recebendo. Então, todos aqueles que fazem prognósticos positivos, não vai acontecer nada, são para quem eu mais rezo para que estejam certos. Aqueles que fazem provisões catastróficas, o mundo vai acabar, são os que eu mais rezo para que estejam errados. A verdade é que nós vamos descobrir essa verdade de acordo com como que nós vamos receber esse vírus, como que vai ser a nossa sociedade em relação a isso, como vão ser as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. A saúde não é uma ilha. Não existe ilha chamada saúde. A economia é sim muito importante para a saúde. Nós colocamos em discussão como são essas quarentenas, o que liberar, o que fazer para as pessoas terem mobilidade, porque a última vez que foi usado quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Ninguém tem esse parâmetro. Não é uma questão de apontar o dedo para o governador A, B ou C, prefeito A, B ou C. Estão todos com uma arma na mão, falando: a Organização Mundial da Saúde manda eu fazer isso. Faz, e não pensa muitas vezes que isso é uma medida que tem que ser muito bem elaborada. Tem que garantir alimento nessas comunidades. A pessoa não consegue ficar na casa dela. A geladeira fica vazia, o estômago fica vazio. Ele pode sair dali para entrar na casa de alguém,
para forçar um supermercado, uma coisa. E se a gente não tiver uma logística, como é que a gente vai chegar com o alimento no supermercado? Às vezes a pessoa pode ter o recurso, mas não tem, a mercadoria não chegou porque parou tudo. Então nós vamos colocar sim alguns critérios, porque são critérios necessários. Só que não vai ser o plano do ministro Mandetta, não vai ser o plano do único. O SUS, volto a repetir, nós vamos andar com as 3 pernas. Por isso que nós mandamos e estamos discutindo com os secretários estaduais e secretários municipais essa semana para a gente construir um consenso. Isso aqui dá. Em isso dando, nós vamos sentar e falar, ó, isso aqui a gente faz e nós vamos medir todo dia. Todo dia. Aonde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Aonde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só... Mas juntos, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ter dias bons, dias ruins, porque nós estamos ainda conhecendo qual o tamanho do dano que esse vírus pode fazer, não no indivíduo. No indivíduo eu tenho certeza que a gente vai passar com muitas perdas, mas nós vamos passar e depois vamos no tempo olhar e falar, puxa, foi muito duro. Tem muita gente que só fala, tantos óbitos, todo dia nasce gente. Graças a Deus, é o ciclo da vida. Então nós vamos poupar, vamos trabalhar para poupar a vida de todo mundo que a gente puder fazer. Sabemos que vamos ter dias duros. Não somos aqui, não tem ninguém que não saiba. Então o plano de quarentena, não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Então agora nós vamos ter que, junto com os governadores, a quem eu faço aqui um apelo, não façam atitudes intempestivas de entrar com ações e entrar numa fábrica de máscara e pegar todas as máscaras para si. Agora é preciso coordenar a ação nacional. Se for dessa maneira de quem pode mais chora menos, nós vamos ter um problema que talvez todos possamos chorar. Então precisa sentar e precisa organizar. A saúde tem os seus mecanismos. Nós temos o sistema de pacto e vamos fazer muita coisa com os representantes aqui, porque emergência é emergência e precisamos de agilidade. Vamos fazer muita coisa de referêndum, depois falo, porque tem que decidir na hora. E eu preciso de gente que tenha que decidir na hora, mas decidir olhando o quadro inteiro. Se for cada um olhar para o seu umbigo, vai ficar muito difícil e nós vamos poder ter muitos problemas para poder organizar um país tão complexo como esse. Nós temos gente, temos capacidade, temos o diagnóstico, temos números, basta que nós façamos tudo juntos. Nenhum país passou por isso. A epidemia nossa de gripe de H1N1, gripe de influenza A, influenza B, nós estamos entrando nela agora. Os outros países estavam saindo do pico deles quando entrou o corona. A nossa não. A nossa, nós estamos entrando no nosso pico e estamos entrando com o corona junto. Porque primeiro foi no hemisfério norte, eles estão indo agora para a primavera deles, eles estão indo agora para o verão deles, nós estamos entrando no nosso outono, e ali na frente é o nosso inverno. Lembrem-se, nós estamos no mês de março, o nosso junho, o nosso julho, é o mês de pico no sul, Carmen Zanotto. Então pensem bem. Analisem bem. Quando a China parou, hoje nós estamos sentindo falta de máscara, de equipamento de proteção individual, porque a China é uma fábrica de coisas que faz em alta escala. Essa semana a Índia mandou parar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em quarentena. Lockdown. Fecha tudo.
A Índia é onde se produz a matéria-prima, chamada IFA, de inúmeros medicamentos que a gente usa aqui no Brasil. Ela é a principal produtora mundial dessas substâncias. O mundo já está procurando outros fornecedores, mas eu posso ter daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, eu posso ter falta de medicamento para diabetes, para pressão. Eu posso ter, e isso faz parte do que esse vírus fez de bagunça no planeta Terra. Não é um problema localizado. Aqueles que pensarem localmente e não tiverem cabeça e visão para ver o mundo, vão ter muita dificuldade de passar por tudo que a gente vai ter que passar. E que eu espero e rezo para que aqueles que falam que não vai ser nada, que vai ser só um pequeno estresse, que isso passa logo e acaba. Eu espero que rezo todo dia para que estejam corretos nas suas avaliações. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.